Graça e paz, queridos. Shalom. Eu gostaria de lhe convidar a abrir comigo o texto bíblico de Josué, capítulo 2, versículo 10. O único versículo. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Amém. Glória a Deus. Meus lindos e maravilhosos discípulos, homens e mulheres que estão aqui nessa manhã, gostaria que nosso coração se abrisse diante dessa palavra, porque hoje o Senhor quer que venhamos assimilar virtudes para toda a vida. Diga virtudes para toda a vida. Amém? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Amém. Essa é uma passagem bíblica que fala de uma vitória antes do tempo. Nós devemos entender que Deus tinha uma promessa para o povo de Israel, e essa promessa que Deus tinha para Israel, ela tinha um limite geográfico, ou seja, havia o Jordão, e quando então eles atravessassem o Jordão, do outro lado havia uma conquista, uma grande terra a ser conquistada. Então o povo estava no Egito, passou pelo deserto, atravessaria o Jordão, e então do outro lado do Jordão, ali estava a terra prometida. No entanto, antes de atravessarem o Jordão, guarde bem isso, porque isso é muito importante. Antes do povo então atravessar o Jordão, portanto, aquém do Jordão, antes de atravessar, eles tinham ali alguns obstáculos. E eles enfrentaram dois grandes reis que estavam posicionados antes da grande guerra. Praticamente seria uma guerra preliminar. Praticamente seria uma guerra para fortalecer os músculos da fé. Praticamente seria um exercício preliminar, pequeno, diante da grande batalha que havia de acontecer além do Jordão. Mas por que Deus estava permitindo que eles enfrentassem esses dois reis antes de atravessarem o Jordão? Porque essa experiência, ela na verdade, muito se assemelha às experiências pelas quais nós passamos. Quando você passa por um momento da sua vida difícil, você pode achar que aquele é um grande gigante na sua vida. Mas, na verdade, aquilo que você está experimentando naquela hora é apenas um exercício para a sua fé, para algo que vem depois. E não se assuste, porque você pensa, puxa, mas se isso que eu passei aqui é só uma experiência, então o que há de vir lá na frente? Não se preocupe, porque o mesmo Deus que te ajuda aquém do Jordão, é o Deus que te ajudará além do Jordão. Mas a experiência aquém do Jordão, ela é necessária. Porque a Bíblia declara que a nossa vida cristã, ela deve ser vivida de fé em fé, de glória em glória. Amém, queridos? É de um patamar de glória a outro patamar de glória, é de um patamar de fé a outro patamar de fé. Portanto, Deus se utiliza das experiências aquém do Jordão, porque Ele está vislumbrando o que se encontra além do Jordão. Portanto, na sua vida é da mesma forma. Deus se utiliza de experiências preliminares para te preparar, fortalecer teus músculos, abrir o seu coração para aquilo que vem adiante de você, adiante de mim. O interessante é quando nós olhamos para o significado desses dois, do nome desses dois reis. A Bíblia diz aqui, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Sion
e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. O que significa Og? Og significa gigante. Diga, Og significa gigante. E Seom significa corajoso. Então diga mais uma vez, Og, gigante. Seom, corajoso. Eu podia mencionar aqui que o que mais tememos num gigante não é a sua altura, mas é a sua força. O que está implícito, ou praticamente até explícito, num gigante, não é a sua altura, mas é a sua força. Portanto, Og, quando entendemos que Og significa gigante, o sinônimo disso para nós significaria força. E Seom significa coragem, ou corajoso. Quando Moisés estava vivo ainda, sendo Josué um general de guerra, quando eles lutaram contra Og e quando eles lutaram contra Seom, eles derrubaram por terra o gigante, que significa força, e eles derrubaram por terra o Seom, que significa coragem. Portanto, ao derrubarem estes inimigos, eles conquistaram força e coragem. Diga, Deus quer que nesse tempo da minha vida eu conquiste força e coragem. Amém? Qual foi essa experiência? Aquém do Jordão, antes do Jordão. Mas aqui em Josué, capítulo 1, versículo 6, embora eu tenha lido Josué 2, 10, mas é apenas relembrando uma experiência passada. Em Josué 1, versículo 6, Josué 1, 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Mais uma vez, o comecinho de novo. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Só a primeira frase. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por que Deus sabia que Josué tinha força e coragem para levar o povo adiante? Porque essa força e essa coragem despontaram no coração do povo, quando o povo lá atrás, aquém do Jordão, enfrentou Seom e Og. Og significa gigante, ou força. E Seom representa coragem. Portanto, ao conquistar aqueles dois reinos, que significavam força e coragem, eles armazenaram uma virtude no coração para um tempo futuro. E então, quando estavam diante de um desafio maior, o que Deus pediu de Josué? Josué, eu não te peço algo que você não tenha. Eu não te peço algo que você não tenha conquistado lá atrás. Lembra-te de Seom, lembra-te de Og. Quando vocês conquistaram aqueles dois reinos, vocês conquistaram mais do que reinos, mais do que territórios, vocês conquistaram virtudes. Portanto, com esta virtude que vocês conquistaram, eu peço que você tão somente, eu te ordeno que você tão somente faça valer essa virtude embutida, armazenada, e se utilize da força como virtude e da coragem como virtude, e siga adiante para os desafios maiores. Eu te pergunto, quando você teve uma grande crise na sua vida, por que Deus permitiu a crise? Quando você teve uma grande escassez financeira, por que Deus permitiu a grande escassez financeira? Quando você teve um grande abalo familiar, porque Deus permitiu que você tivesse um grande abalo familiar? Em todos esses embates, em todas essas lutas e crises, que talvez na época você não entendia, Deus, por que isso?
Por que o Senhor permitiu? Porque o Senhor me permitiu passar por essa situação totalmente absurda. Naquele tempo da sua vida, você não sabia, mas você estava lidando contra Og e contra Sion. Og como gigante, que subentende força. E naquele período da sua vida, demandou-se uma força sobrenatural no seu coração. Você teve que ter um espírito resiliente, você teve que ter uma capacidade para se reconstruir, para se refazer. Naquela época, talvez você não tenha entendido de onde você tirou tanta força, tanta força, tanta força. Quando você imaginou que não teria condições de subsistir, de repente tinha alguém orando por você, tinha alguém bombardeando o reino espiritual para que você tivesse força. Você achou que não resistiria à perda de alguém, à perda de um ente querido, o fracasso financeiro, a falência de uma empresa, a saudade, a dor, a solidão. Mas eis que de repente você foi percebendo que a força foi brotando de onde você não imaginava que teria. A força foi brotando. Por quê? Porque você estava lidando com Og. E Og significa gigante. Subentendendo-se força. Era algo que era muito maior do que você. Era um gigante muito maior do que você. Mas na medida em que você enfrentava aquele gigante, o Espírito de Deus fortalecia seus músculos. E você se tornava gigante como ele. Você se tornava forte como ele. Até que você conseguiu suplantá-lo a ponto de derrubar aquele gigante. Portanto, ao derrubar aquele gigante na sua vida, você adquiriu uma virtude para enfrentar gigantes maiores. Gigantes maiores. Obstáculos maiores. Mas você não entendia o processo de Deus na sua vida. Naquele momento, na sua pequenez e na sua falta de discernimento, ou na minha falta de discernimento, simplesmente olhávamos para o gigante e nos perguntávamos: Senhor, por que disso? Como enfrentar? Sem perceber, sem se dar conta de que durante aquele processo angustioso, aflitivo, de choro, de lágrimas, de agonia, de desespero, alguma coisa muito especial, alguma coisa muito sobrenatural, em meio a lágrimas, em meio a questionamentos, em meio a uma série de situações, estavam se processando dentro de você. Para o teu bem. Para fazer de você uma pessoa indestrutível. Nós não estamos pregando aqui acerca de super-homem que nunca sofre, que nunca chora, que nunca passará por dificuldades. Mas nós estamos falando aqui que o Espírito de Deus, ele é poderoso para se utilizar de todas as situações da nossa vida, aquém do Jordão, porque ele está vislumbrando aquilo que se processa depois do Jordão. Amém? Mas, meu amado, eu quero que você entenda hoje que se estamos falando ainda antes de falar da coragem, estamos falando do gigante, estamos falando da força. O Novo Testamento diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos dizer isso? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aquilo que você experimentou antes da ministração dessa manhã, e que Deus lhe ajudou a vencer os gigantes da sua vida, pela graça e pela misericórdia dele, que te ajudou a enfrentar os gigantes, mas talvez esses gigantes estejam relacionados a coisas materiais, estejam relacionados
as situações de pessoas que nos deixaram, que nos abandonaram, situações numa certa medida e numa certa altura. O que eu venho lhe trazer hoje aqui é algo diferente dessa perspectiva. Porque os ogs que se apresentaram diante de você, e que sejam sinônimo de perdas materiais, sinônimo talvez de perdas de pessoas, ou de situações de angústia que nós vivemos no âmbito familiar, profissional, financeiro. Pois bem, vamos colocar isso num determinado patamar aceitável. Mas o que eu quero te dizer hoje aqui é que para os tempos que virão adiante de nós, todas essas experiências que vêm à tua memória se tornam pequenas diante dos desafios que estão acometendo a humanidade daqui para frente. Quantos compreendem o que eu quero dizer? Então você vai começar a perceber, no presente momento da sua vida, que Deus se utilizou sim, talvez, da perda de um emprego, para fortalecer os teus músculos. E para você compreender que aquele gigante da perda de emprego, você pode vencer e você pôde vencer. Quem sabe a saudade, a perda de um ente querido, ok? Não quero minimizar os teus conflitos. Eu quero apenas que você comece a discernir, meus amados, o grande caldeirão que está a humanidade. E que diante daquilo que se nos aproxima, diante daquilo que abala a Europa, aquilo que abala as nações, e que tem penetrado em todos os lugares, nós teremos uma visão clara no Espírito, teremos um discernimento claro de que as situações, ou os ogs, ou os gigantes, que se nos apresentaram até hoje, foram tão somente uma preliminar, um estágio preliminar, apenas nos mostrando que nós precisaremos de uma demanda de força espiritual e de discernimento espiritual muito maior para aquilo que se aproxima. Eu quero que você entenda que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, fortaleceu os teus músculos até aqui. Então dê graças a Deus pelas perdas, pelos prejuízos. Dê graças a Deus pela agonia num certo nível, num certo sentido. Mas se a gente parar para pensar, qualquer um de nós aqui, por mais aflitiva que tenha sido a situação num determinado âmbito, Deus lhe permitiu passar, e lhe ajudou, e lhe fortaleceu. Glória a Deus por isso. Mas hoje Deus te pede, levanta teus olhos. Levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos e começa a perceber que o mundo está um caldeirão. E que Deus quer que para os novos ogs que estão adiante de nós, e novos gigantes que se nos aproximam, nós precisamos entender o que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos visto a imigração na Europa. A Alemanha já não é mais Alemanha. A Suécia já não é mais a Suécia. A França já não é mais a França. Compreende, queridos? E a gente fica pensando, poxa, mas eu estou tranquilo aqui. Oh Deus, vamos ficar tranquilo aqui no Brasil. Mas ouça o que Deus fala ao seu pastor em oração. Senhor, estamos tranquilos. Toda a corrupção ou todo o problema econômico no Brasil, mas não se compara ao que tem acontecido em algumas partes do mundo. Graças a Deus pela paz que está aqui. Mas enquanto orava pelo Brasil, me veio a passagem do que Deus disse a Moabe. Moabe, Moabe, você está tranquila? Como o vinho que está num odre, onde se vê as fezes do vinho, ou a borra do vinho. Por quê? Porque você não foi sacudido,
porque você não foi transportado de um odre para o outro odre. Ou seja, você está calmo, você está tranquilo, você não foi levado em cativeiro como Judá foi, como Israel foi. Você não está sendo sacudido como a Europa está sendo sacudida, como a Alemanha, como a Suécia, como a França, como mulheres que são violentadas pelos imigrantes que estão vindo. Você, Brasil, ó Brasil, você está tranquilo. E é isso que faz o nosso coração pesar quando a gente começa a orar. E adentra na madrugada e ora, e ora, e ora. E o Senhor vai trazendo uma visão. E a nossa visão não é uma visão de desgraça. Muito pelo contrário, a nossa visão é a visão de que o Rei dos Reis está chegando. Jesus Cristo de Nazaré está chegando e há de levar a sua igreja, há de levar a sua noiva. Mas o Senhor há de levar a sua noiva, porque a vida neste mundo presente se tornará insustentável, se tornará insuportável, de tal maneira que, pela condição insuportável que há de se viver, conforme a Bíblia descreve, em toda a terra, não haverá tranquilidade para nenhuma nação, para nenhum estado, para nenhuma cidade. E por mais que nos vejamos hoje como Moabe, tranquila e sossegada, onde se vê o vinho ali quieto, a borra do vinho, as fezes do vinho, ali porque não foi sacudido, porque não foi jogado de um odre para o outro odre, mas chegará um tempo em que todas as nações serão abaladas, e por serem abaladas, a condição humana será de tal forma insustentável, que no último minuto o Senhor levará a sua igreja, porque o Senhor livrará a sua igreja do dia da ira que há de vir sobre todos os habitantes da terra. E quando a gente começa a vislumbrar isso, e ergue os nossos olhos e vê como o mundo está se transformando, como a configuração mundial já se transformou. Então, diante do que a gente está vendo, é impossível a gente não ser levado a uma condição de oração mais intensa. Por quê? Porque não estamos orando por nós, estamos orando pelos nossos filhos. Nós estamos orando pelos nossos filhos. Nós estamos orando pelos nossos netos. Você sabe o que é uma família cristã se esconder numa caverna e ser achada por terroristas naquela caverna, e põe o pai, a mãe e uma criança amarrada ao pé da mãe, amarrada ao pé do pai, e puxa o pai e a mãe até que a criança seja partida? Desculpe chocá-los. Desculpe chocá-los. Mas eu preciso chocá-los. Porque a gente só ora quando perde o emprego. É o nível de gigante que a gente tem. A gente só para jejuar quando de repente algum espinho, que é tão pequeno, mas para a gente naquela época é tão grande. Oh Senhor, estou perdendo o meu terreno, estou perdendo a minha casa, ou estou, ó Deus, numa situação. A gente, às vezes, considera os nossos gigantes, essas coisas pequenas do nosso dia a dia que nos cercam. Aquém do Jordão. Mas quando a gente começa a erguer os nossos olhos e ver que é isso que está acontecendo, então é impossível eu chorar apenas a perda do meu emprego. É impossível eu chorar apenas porque meu estômago está doendo. É impossível eu chorar apenas com o meu umbigo. É impossível. É impossível. E é nessa hora nós entendemos, quando o espírito profético vem e diz: ó Moabe, Moabe, você está tranquila? Como um vinho parado? Você não foi jogado de um lado para outro? Você não sabe o que é cativeiro?
você não sabe o que é gemido de verdade. E por isso você está calmo e tranquilo na sua condição. Eu não estou querendo que venha tribulação sobre nós. Eu apenas quero que o Espírito de Deus nos incomode de tal maneira para que a gente não fique mais, queridos, a gente não fique mais na nossa mediocridade, olhando para o nosso contexto social, olhando para a nossa realidade meramente humana. E que a gente possa sentir que o Espírito de Deus está nos incomodando com uma intensidade mais profunda diante de Deus. Isso vai fazer, sim, de verdade, que eu pelo menos um dia da semana não coma, não acesse a internet, não mande mensagem para ninguém. Pelo menos um dia na semana, Senhor, eu quero estar contigo, eu quero parar tudo, eu quero interromper tudo e quero estar contigo porque eu quero que meus olhos se abram, eu quero perceber o que está acontecendo ao meu redor. E ao perceber isso, verdadeiramente não serei mais a mesma pessoa. Não viverei mais no meu estilo de vida, lidando com os meus gigantes, que diante dos desafios que o mundo está enfrentando, meus gigantes são anões. Os meus ogs são anões, são gafanhotos, são pequenos. Mas glória a Deus pelo que você já venceu. Glória a Deus pelos ogs aquém do Jordão, que Deus lhe permitiu enfrentar, porque eles são um patamar, ainda que pequeno, mas necessário para você ir para o segundo nível. Então, nesse segundo nível, quando você para ver que a vida cristã é uma vida muito séria, muito forte, e que você não pode cochilar, e você não pode brincar com a sua carne, nem eu com a minha. Eu não posso brincar com a minha alma também. Não posso brincar com a minha alma. Minha alma vai querer me levar em depressão. Opa, eu devo entender. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos dizer isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pela última vez. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso quer dizer o seguinte, meu amado irmão, você vai se encher de Deus, se encher do Espírito, e é impossível acontecer isso na sua vida se não for por meio da oração, se não for por meio da palavra, se não for por meio da integridade, da santidade, do vencer a carne, do se esfolar todo para não pecar. Mas se tiver que se esfolar todo para não pecar, se esfole todo e não peque. Porque não estamos brincando de vida cristã. Estamos diante de ogs que não terão misericórdia de nós. Estamos diante de ogs gigantes que não terão misericórdia de nós, nem terão misericórdia dos nossos filhos. Por isso, hoje, em nome de Jesus, aquém do Jordão, Deus tem nos permitido. Enfrenta esse gigante na sua vida. Enfrenta essa força contrária. E resista a essa força. Até que você se torne mais forte do que essa força contrária. Até que você se torne mais alto do que esse monte. Interessante quando os exércitos conquistam lugares altos, eles sobem, e quando chegam no lugar mais alto, finca a bandeira para dizer, somos mais altos do que esse monte. Eis aqui, uma bandeira mais alta do que o monte. As adversidades da vida devem fazer com que eu me torne mais alto do que a adversidade, mais alto do que o gigante, mais alto do que Og, mais forte do que ele. Em nome de Jesus. E Seom
significa corajoso. Vai de coração. Coragem. Vai de coração. Vai inteiro. Não tenha dúvida. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada de um lado para o outro. Homem de ânimo dobre, não pense que homem de ânimo dobre, homem de ânimo vacilante, não pense que tal homem conseguirá alguma coisa do Senhor. Vá de coração. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Disse Elias ao povo de Israel quando estava diante de Baal. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Vocês servem ao Senhor, vocês professam uma fé no Senhor, vocês fazem um sacrifício para o Senhor, mas também vocês adoram outros deuses. Por quê? Porque vocês são homens que cocheiam entre dois caminhos, homens de ânimo dobre, vocês servem a dois senhores. Vocês têm dois deuses. Não podemos servir a dois senhores. Ou agradamos um e aborrecemos o outro, ou agradamos a este e aborrecemos ao primeiro. Coragem. Fala de coração inteiro. Inteira certeza de fé. Penetremos além do véu, para além do véu, com inteira certeza de fé. É quando você entra diante de Deus e diz, tão certo como vive o Senhor, que aquilo que eu estou falando em oração é uma verdade. Não vejo com os meus olhos físicos, mas já é uma verdade, porque eu creio. Eu não sou homem de ânimo dobre, vacilante entre dois caminhos. Eu tenho a coragem de Deus para ir diante de Deus com o coração inteiro. E isso é porque o Espírito de Deus transforma-nos dessa forma. Mas quando a gente volta para o homem natural, fora da unção, fora da oração, fora da espiritualidade, nós nos tornamos de novo pessoas vacilantes, agitados pelo vento, inconstantes, medrosos, tímidos. Por isso eu preciso ser realimentado todos os dias diante de Deus. Não posso ser alguém de altos e baixos. Não posso viver um momento de grande consagração e depois um longo período sem discernimento, sem reativar a minha comunhão com Deus. O que Deus pede a Josué é o seguinte: Josué, estou parafraseando. Josué, você se lembra? Algum tempo atrás, quando você comandou um exército e você derrubou Og, aquele gigante, que é sinônimo de força? Sabe quando você conquistou e derrubou Seom, que significa coragem? Pois bem, mais do que territórios, eu quis imprimir em você valores, virtudes. Então, tão somente seja forte e seja corajoso. Essa força você a terá renovando a sua comunhão com Deus, abandonando o pecado na sua vida, não negociando com a carne, nem com a alma. Essa força para enfrentar os gigantes que vêm adiante vem como resultado de uma espiritualidade inegociável e um caminhar em Deus que te capacitará a vencer os outros gigantes. Os outros gigantes. Glória a Deus pelos já vencidos, mas os outros gigantes que vêm pela frente. E a coragem. A coragem é uma fé inabalável. É uma plena convicção de que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e Ele prometeu para você. É uma coragem que faz com que você entre de coração inteiro. E que você se entregue. Se é para servir a Deus, vá servir a Deus de coração entregue. Não sirva a si próprio. Não sirva as suas paixões. Não sirva os seus desejos. Seja corajoso.
para que você possa enfrentar os gigantes que vêm adiante. E Deus lhe dará vitória. Tenho plena convicção disso, que o Deus que começou a boa obra, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Para finalizar, Josué 1,6, eu quero que você leia novamente comigo esse texto na versão que foi passada aqui no telão. Josué 1, versículo 6. Vamos juntos. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Eu quero que você se veja agora, você conduzindo a sua família. Você vai conduzir a sua família pelo poder da oração. Você vai conduzir a sua casa e a sua posteridade a este lugar que Deus está levando. E você o fará por meio das virtudes que Deus está imprimindo no seu coração a partir das experiências que você tem passado. Então vamos lá juntos mais uma vez. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Quem entendeu a palavra nessa manhã, vem aqui à frente. Eu quero orar com você e quero orar para que o Espírito de Deus nos coroe com essas duas virtudes necessárias para o tempo presente e futuro. Vamos orar. Vamos orar. Levante a sua voz, levante a sua voz. Comece a clamar agora. Dê graças a Deus pelas lutas, mas levante os seus olhos. Vamos abençoar as nações da terra. Levante seus olhos. Levante seus olhos. Levante seus olhos. Hoje clamamos, desperta a tua igreja, desperta a tua igreja, que a tua igreja seja sal, sal que não perde a sua propriedade, sal, 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 sal que não perde a sua propriedade. Oh, nós somos o único povo sobre a face da terra. Oh Deus, digo não necessariamente povo evangélico, mas dizemos que se te conhecemos, independentemente se somos evangélicos ou não, mas se te conhecemos e se fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, somos então o único povo sobre a face da terra que pode falar e as coisas acontecerem, que pode clamar, que pode interceder, que pode, ó Deus, orar pelas nações, que pode orar para que haja shalom, que haja paz, que haja cura, que haja livramento. Por isso, Senhor, desperta a tua igreja neste tempo, Senhor, que os nossos olhos se levantem, que o nosso olhar seja levantado, que o nosso coração seja dilatado neste tempo. Desperta a tua igreja, desperta a tua igreja. Abre bem a tua boca, querido, e começa a clamar pelo mundo. Começa a clamar pela tua casa. Começa a clamar pelos teus filhos. Começa a clamar pela tua posteridade. Clame, clame. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz.
Levante a sua voz. Clame por despertamento. Clame por avivamento. Levante a sua voz mais alto. Levante a sua voz mais alto. As muralhas de Jericó caíram quando o povo levantou a voz. Quando o povo exerceu autoridade sobre os espíritos de violência que haviam dentro de Jericó. Quando o povo levantou a voz é a voz de Jacó, que é mais poderosa do que as mãos de Esaú. É a voz de Jacó, mais poderosa do que as mãos sanguinárias de Esaú. É a voz de Jacó, é a voz dos filhos de Israel. É a voz da igreja que se faz ouvir no reino espiritual. Quando a voz da igreja se ouve no reino espiritual, nenhuma muralha subsiste. Nenhuma muralha subsiste. Levante a sua voz. Sim, Senhor. Caiam as muralhas da incredulidade. Caiam as muralhas da violência. Caiam as muralhas da oposição, caiam as muralhas da indiferença, caiam as muralhas da religiosidade, caiam as muralhas da idolatria, da feitiçaria, caiam as muralhas das inimizades. Para que você separe pelo menos um dia da semana para você jejuar, dentro da sua possibilidade, dentro do seu hábito. De um hábito a gente vai crescendo para um hábito um pouco mais forte, mais rígido, mas começa com aquilo que você pode fazer um dia, que você separa para jejuar de manhãzinha até as 18 horas, talvez. Mas naquele período busque a Deus. O Senhor vai começar a te direcionar, vai começar a mostrar algumas coisas para você. Esse é um desafio que eu quero trazer para cada um aqui. Separar um tempo de jejum. Nesse tempo de jejum, principalmente para os mais jovens, procurem não ficar preocupados com rede social, com nada disso. Busquem a Deus. Mas uma outra coisa que eu quero trazer para você é o seguinte. Jacó e a nação de Israel. Jacó se transformou em Israel e Esaú era o irmão gêmeo que não herdou a bênção. Esaú era conhecido pelas suas mãos peludas e mãos violentas. Mas Jacó era conhecido pela sua voz. Tanto é que quando Isaac foi abençoar Jacó, Jacó quis se passar pelo irmão de mãos peludas. Ele pôs alguns pelos em suas mãos e aqui no pescoço. O pai, que já não enxergava direito, ao apalpar Jacó, que era liso, ia saber que o irmão era peludo. Então ele fez se passar pelo irmão, pôs pelo aqui e pôs pelo aqui. E o pai apalpou e viu, olha, as mãos são peludas como as mãos de Esaú. Mas Jacó não se deu conta de que, embora fosse irmão gêmeo, mas a voz era diferente. As mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então, mesmo que você queira se passar por Esaú, não dá, porque a sua voz, eu sei, conheço a tua voz. O que isso significa? Esaú era conhecido pelas mãos peludas e pelas mãos violentas. O mundo está violento por causa dos descendentes
de Esaú, a violência, a truculência, sangue inocente que é derramado. Mas como é que esse mundo vai ter paz? Por causa da voz de Jacó. A voz de Jacó, a voz de Israel. Eu sou descendente espiritual de Abraão, diga eu sou. Não serei reconhecido pelas mãos violentas, mas pela voz de autoridade. Ao orar pela minha família, ao orar pela minha nação, a minha voz será reconhecida no reino espiritual. E Deus fará uma obra extraordinária. Quando a minha voz se enfraquece, as mãos de Esaú prevalecem. Mas quando a minha voz se ergue, as mãos de Esaú se enfraquecem. Receba essa palavra no seu coração. Faça ouvir a sua voz. Faça ouvir a sua voz. Nesse seu tempo de jejum e de oração, abra bem a sua boca, proclame a palavra de Deus, abençoe a sua posteridade, e Deus te conduzirá a um avivamento sem precedentes. Mas a sua voz não pode ser enfraquecida. Diga isso para o seu vizinho: a sua voz não precisa ser enfraquecida. Não pode ser enfraquecida. Aleluia. De novo, Deus está. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas.